Pessoal, bom dia. Hoje, capítulo 9, Cultura e Identidade. Tá? Vamos, então, continuar os estudos sobre cultura. Vamos pegar aqui um resumo para a gente acompanhar. Vamos lá, vamos lá. Então, Cultura e Identidade, capítulo 9. A gente começa com a ideia seguinte. O principal conceito e a ideia de cultura que nós temos que ter em mente é o conceito antropológico de cultura, né? O que isso traz? Um conjunto, vamos destacar aqui, conjunto complexo de elementos que inclui conhecimento, crenças, artes, moral, lei, de criação humana. Então, a gente tem aquela ideia de tudo que aquilo que foi criado pelo o ser humano ao longo do tempo é entendido como o quê? Como cultura. E o principal, a ideia de que não deve haver hierarquia frente às culturas. Então, é aquilo que a gente discutiu na última aula. É, a ideia de não julgar a sociedade. Então, por exemplo, se uma sociedade consegue criar um objeto de barro, uma cerâmica, e a outra consegue criar um carro elétrico, a ideia é que, desde que isso seja uma criação humana, isso é entendido como o quê? Como aspecto cultural daquela sociedade. E, dentro da antropologia, não se cria hierarquias para dizer essa sociedade é melhor e aquela sociedade é pior ou menos evoluída. Então, qual que é a ideia? Você não criar um padrão de comparação e você não criar essas formas de comparação entre as sociedades. O que deve ser entendido é que a cultura ela faz parte da criação e da evolução humana. E a gente tem o seguinte, a herança social da humanidade e de forma específica. A herança social é aquela que é passada de geração para geração, ou aquilo que é aprendido conforme se nasce dentro de uma sociedade, e a forma específica é o que tem de específico, como o próprio nome já diz, dentro daquela sociedade. Então, o que é uma herança social para uma determinada sociedade e o que é específico daquela sociedade. Então, nós temos essas duas formas de transpor ou de fazer com que a cultura também seja entendida. As características gerais do conceito de cultura, tá? Então, o primeiro ponto aqui, o primeiro a cultura é por meio da cultura que o ser humano adquire conhecimento. Principal, tá? A ideia do quê? De que é através da cultura que o ser humano adquire, obtém o conhecimento que ele tem da sociedade da qual ele vive. É através da cultura que ele descobre novas coisas, que ele cria novas coisas. Então, a ideia é que, tendo cultura, esse ser humano vai ser ou vai adquirir o conhecimento. A cultura é uma criação do indivíduo e sociedade, certo? Então, a relação entre indivíduos e a relação desse indivíduo com a sociedade cria cultura. Terceiro, a cultura de uma sociedade jamais se encerra no indivíduo. Então, o que ocorre? Né? A cultura ela vai estar presente, né? Ela vai estar viva no presente e no passado de uma sociedade, né? E isso vai passar para gerações futuras. Então, por exemplo, se uma pessoa de uma determinada sociedade morre, ela não acaba a cultura permanece. E todo indivíduo é ativo e criador de cultura. Então, todos nós, a todo momento, estamos criando cultura dentro da nossa sociedade, por mais que a gente não perceba. Então, veja, se o primeiro ponto aqui diz que é por meio da cultura que o ser humano adquire conhecimento, vocês aprendendo um determinado assunto novo, vocês estão o quê? Adquirindo conhecimento e criando cultura daquilo que vocês vão fazer com isso que vocês aprenderam. Então, vocês também são criadores dessa cultura, tá? Na página 196, no final, ele traz 4 pontos referente a esse conceito antropológico de cultura. Ele diz o seguinte: as formas ou modos de vida comuns em qualquer tempo em toda a humanidade. Então, ele vai dizer o seguinte, que a forma de organizar e de estruturar e
o que é comum a essas sociedades, em todos os tempos e de todas as sociedades humanas, é uma forma, é uma forma antropológica de análise. Os modos de vida específicos também são, então, o que é comum, o que é específico. Os tipos de comportamentos particulares de uma dada sociedade e os tipos de comportamentos gerais de uma sociedade. Então, ele vai dizer o seguinte: o que está relacionado à sociedade, o que está relacionado ao ser humano, de criação, de forma, de organização social, de relações social, isso faz parte do conceito antropológico de cultura. Então, se é criado pelo ser humano, é cultura, tá? E lembrando, não pode haver uma ideia do que? De hierarquias. A gente vai chegar no porquê disso. Continuando, ele diz o seguinte: o conteúdo da cultura, né? O que tem dentro desse conceito que a gente está aprendendo? Então, cultura material, objetos concretos. Então, tudo aquilo que é criado pelo ser humano que pode ser e que é concreto, né? Que pode ser pego, que é material. O próprio nome já diz. Cultura imaterial, ideias, crenças, valores, filosofia. Então, aquilo que é criado pelo ser humano, mas que não é concreto, mas é abstrato, né? Aquilo que é o pensar, as ideias. Então, você tem esse tipo de conhecimento, a cultura material e cultura imaterial. E dentro da sociedade existem algumas normas, né? Dessas culturas, ou dentro das sociedades existem normas culturais a serem seguidas, as obrigatórias, como o próprio nome já diz, a ideia de que é esperado, é obrigatório com que as pessoas sigam esse tipo de cultura. As preferenciais, que do tipo não é obrigatório, mas se espera que as pessoas sigam. As típicas, que é de uma determinada região. A alternativa, que surge como forma, ou como o próprio nome já diz, alternativa a uma determinada regra ou um padrão cultural. E as restritas, que são destinadas a um pequeno grupo de indivíduos dentro dessa sociedade. E essa cultura, ela traz alguns conceitos, né, ou algumas estruturas para ela se formarem. Os traços culturais é a menor parte da cultura, ou expressões simples unitárias. Então, aquilo que é o mais básico, algum tipo de expressão do dia a dia. Então, isso vai o quê? Vai ser um traço de uma determinada cultura. O complexo cultural é um conjunto, tá? Então é aquilo que vai ser formado de vários traços culturais. Carnaval, futebol, então a gente tem já uma condição e uma análise ou uma formação cultural mais ampla. E o padrão cultural é o que vai determinar o estudo ou a ideia do que de cultura de uma determinada sociedade por completo. Então, eles são conjuntos de complexos culturais que orientam o comportamento social do indivíduo. Então, é o padrão cultural que determina esse comportamento social. Porém, ele é formado de traços e complexos. Então, a gente tem algumas camadas aí, algumas condições de formação para esse padrão. Porém, o que a gente tem que entender? Essa cultura ou esse padrão cultural, ele é flexível, né? Ele, como eu posso dizer, ele é representado por homens, mulheres, jovens, idosos, de formas diferentes e que vão formar a personalidade dessas pessoas. Então, cada um de vocês vão ter aquela condição de identidade, né? Aquela condição de que vocês vão interagir com a cultura da região, da localidade, do mundo que vocês vivem, e cada um vai desenvolver uma personalidade. Isso vai ser influenciado pelo padrão cultural, certo? Não vai ser um padrão, por mais que seja um padrão cultural determinada ou de uma determinada sociedade, a personalidade do indivíduo, ela é uma condição individual, sim. Né? Porém, em algumas áreas culturais, você vai ter uma determinada tipo de padrão cultural ou um complexo cultural mais marcante, né? Então, por exemplo, a questão daquilo que eles falam no Brasil, né? Por exemplo, tem o mineiro, ele tem um determinado tipo de agir, o gaúcho, o paulista. Então, isso seriam essas áreas culturais. E a configuração cultural é o que seria a cultura ou a determinação ou a formação dessa cultura em âmbito nacional completo.
Quando a gente fala aqui de identidade cultural, a gente tem que entender que o indivíduo ele vai ser marcado pela cultura da região em que ele vive, certo? E hoje a gente tem não só a nossa cultura regional, mas como a gente entende o processo de globalização, a ideia de acesso à informação, acesso à cultura cada vez mais ampla, né? Então a gente tem uma grande oportunidade de conhecimento. E o que é essa busca por identidade, né? Então a gente começa a assimilar aquilo que a cultura faz com a gente, né? Eu falo, nossa, eu tenho uma tendência cultural mais relacionada a esse tipo de comportamento, né? Então a gente tem sim, dentro da nossa condição de ser, de indivíduo dentro da sociedade, a, a formação da nossa identidade pautada por padrões culturais, né? E isso vai ser o quê? Quando a gente se insere em um determinado tipo de cultura, nós temos os usos e costumes, né? Então, o uso ou os usos são normas ou padrões não obrigatórios de comportamento social. Às vezes eu estou dentro ou vivo numa determinada sociedade que pede ou que tem essa ideia do quê? De que alguns atos elas são assim demandados, eles são esperados daquelas pessoas, mas não é obrigatório, né? É, assim, são exemplos, sei lá, vamos pegar, por exemplo, a questão de comportamento à mesa, né? Usar corretamente guardanapo, vários tipos de talheres, essas coisas. Então, determinada sociedade pode ter isso. Então, o uso seria essa ideia, ó, existe, mas não é obrigatório para se determinar o comportamento social do indivíduo, para determinar sua identidade. Porém, os costumes já são mais marcantes. Então, o que a gente tem? São normas moralmente sancionadas com mais vigor. Comportamento imperativo desejável. A não conformidade com costumes provoca desaprovação. Então, você é ou nós somos marcados cada vez mais ou muito mais pelos costumes de uma sociedade, né? Esses sim são ou têm caráter obrigatórios de comportamento social. Então, o que ocorre? Se você vive em uma determinada sociedade, que existe um determinado padrão ou um costume e você não cumpre isso, você vai ser colocado como o quê? Como uma pessoa que desrespeitou aquela cultura, que desrespeitou aquela condição. E você vai receber um processo de, não, assim, você vai receber essa ideia de desaprovação, né? Então, usos e costumes, o que mais influencia dentro da sociedade como padrão e comportamento social são os costumes, né? Aí a gente tem, talvez, um dos termos mais utilizados em sociologia e antropologia, que é a condição de etnocentrismo. Então, qual que é a ideia? Nós vimos já a definição do que é cultura, nós vimos essa ideia da cultura e identidade, essa cultura material e imaterial, né? Como que forma, como que ela se relaciona com os indivíduos em sociedade. O que a gente tem no final do capítulo, que é talvez a parte principal aqui desse entendimento? Se a gente pegar o padrão, o conceito de antropologia, ele vai dizer o seguinte, que toda e qualquer criação humana, né, ela vai ser o quê? Ela vai ser parte dessa cultura, né? Então, vamos supor, aquilo que foi criado pelo ser humano, um determinado tipo de sociedade, um determinado tipo de crença, algum objeto. Então, isso é condição ou representação dessa cultura, né? E se é a criação humana, essa antropologia ela vai dizer o seguinte: não deve haver hierarquias dentro desse conceito. Então, o que acontece? Eu vou sempre estar, de certa forma, analisando a sociedade sem nenhum tipo de julgo, né? E o que é esse etnocentrismo? É justamente quando eu julgo a cultura
uma determinada sociedade sobre a ótica da cultura que eu tenho. Então, eu vou olhar o seguinte: a cultura nossa hoje, né, ocidental do século XXI, produz maravilhas tecnológicas. Porém, existem tribos indígenas ainda no Brasil que não conseguem ou não dominam esse tipo de tecnologia. Então, vou olhar para eles e vou dizer o seguinte: olha, eles são extremamente pré-históricos, eles são, de certa forma, inferiores à cultura, né? Então, o que ocorre? Isso é um etnocentrismo, né? Isso foi utilizado pelos europeus para justificar a colonização. Isso depois foi utilizado pela a questão do nazismo. Então, dizer o seguinte: olha, a minha cultura, a minha etnia é superior. Então, o que acontece? Eu tenho que julgar e espalhar essa minha cultura para os demais. Não, não é isso que a antropologia e que a sociologia entende. Tá? Então, a ideia de etnocentrismo, ela vai trazer essa condição aqui de que eu não posso julgar a cultura do outro com a visão da minha cultura. Isso vai criar uma hierarquia dentro dessa sociedade. E qual que é a ideia que vai ser criada? A ideia é o termo relativismo cultural. Então, eu tenho que buscar entender o desenvolvimento daquela sociedade de acordo com o que eles produziram. Então, isso que a antropologia busca, a ideia do quê? De que eu não vou criar uma hierarquia, mas eu vou buscar entender, analisar a cultura daquela sociedade e dizer o seguinte: eles criaram determinadas condições culturais de evolução, certo? Eles chegaram a esse tipo de sociedade. Não existe um padrão para você evoluir. Ninguém, ou não existe uma cartilha assim, ó, todo mundo vai ter que evoluir e chegar na sociedade europeia ocidental do século XXI. Não. As culturas, elas divergem sobre isso. Então, essa é a ideia do relativismo cultural que está na página 199, junto com o etnocentrismo. A ideia de que eu vou buscar entender a cultura dessas sociedades de acordo com o que eles produziram, né? Então, eu não vou julgar aquela sociedade, eu vou analisar e entender esse processo. Isso é muito importante, tá? É um dos termos mais cobrados em relação a estudos de cultura em sociologia, a ideia do que é o etnocentrismo e o relativismo cultural. Caso ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar, podem mandar suas dúvidas. Acho que deu para fazer uma relação rápida sobre a questão de cultura e identidade, mas a parte principal é essa ideia de etnocentrismo e relativismo cultural. Qualquer dúvida, então, a gente está à disposição de vocês. Um abraço.